Pondé, Luiz Felipe Pondé, nosso colaborador, filósofo Luiz Felipe Pondé, vai conversar conosco. Pondé, mas o mundo está de pernas para o ar, né? Quer dizer, com o coronavírus, com a quarentena, né? Ficam para segundo plano educação, cultura, artes, espetáculos, esporte, tudo mais. E aí o ser humano vê a sua pequenez, ele sente na pele como ele é impotente diante da natureza, não? Bom dia. Nossa, agora eu filosofei demais, hein? Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Você disse que filosofou demais, porque você foi ao coração de uma questão que uma epidemia traz à tona, que é a nossa fragilidade diante da natureza, né? É claro que tem pessoas que começam a falar bobagens como epidemia, vírus só existe no patriarcado, vírus é um problema dos carnívoros, né? Tem todo tipo de fala um pouco desastrada, mas o que você disse é o coração da experiência humana. Essa fragilidade, digamos assim, diante da natureza, do universo, seja ele grande ou minúsculo, sempre levou o homem, por exemplo, em direção a conversões religiosas, né? A sociologia da religião mostra muito bem que a grande parte das conversões religiosas e do retorno a práticas religiosas originais da própria família e tal, ou novas, se dão em um ambiente de perdas de saúde, perda de segurança, perda de patrimônio, perda de casamento, perda de entes queridos, né? Isso normalmente joga pessoas em conversões religiosas. Também jogam pessoas não necessariamente em conversões religiosas, mas em utopias, com relação à ideia de que, por exemplo, o mundo vai ser diferente depois da epidemia, o que é pouco provável, porque a humanidade já passou por N epidemias, e piores que essa. A diferença é que essa é a primeira vez que a gente tem uma experiência de epidemia no Instagram, transmitida continuamente em todos os níveis. Mas a sua lembrança é uma lembrança filosófica, espiritual, religiosa e, ao mesmo tempo, psicológica. A gente vê diante dos nossos olhos a nossa fragilidade, precariedade, como alguns dizem. Agora, Pondé, é incrível como o mundo, né, e nós aqui, mais precisamente, transformamos essa questão do coronavírus em mais um debate ideológico, né? Então, se é a cloroquina, é pró-Bolsonaro. Se quer esperar o estudo, é esquerdista. Tudo a gente vai transformar nisso? Até quando, hein, Pondé? Olha, Rafael, bom dia, Rafael. Isso é uma bom pena. Dia. É bom essa questão pelo seguinte fato. Primeiro, Rafael, toda a literatura sobre teoria da ciência, né? O que a gente chama em filosofia de epistemologia, estudo da teoria da ciência, sabe que a ciência nunca é um método que se dá num espaço vazio. O que isso quer dizer? Quando você debate epidemiologia, você está debatendo no âmbito de impactos econômicos, impactos políticos, principalmente no ambiente democrático. A democracia ela é tagarela, em todos os níveis. Isso é descrito desde o século XIX, com esta palavra, tagarela, certo? Então, assim, isso acaba gerando, digamos assim, um ambiente de cultura de bactérias, que está na moda, não bactéria, mas vírus, em que se reproduz uma tendência à contaminação da discussão por questões econômicas e políticas, Rafael, que não são somente necessariamente aquelas de político partidário, também políticas de classe social, políticas de grupos profissionais, né? Todo isso para dizer, Rafael, no primeiro momento, que há algo de normalidade. Porém, aqui no Brasil, infelizmente, como você bem descreveu, em todos os níveis, inclusive na própria mídia, acabou polarizando de novo. Se você questiona o tamanho da quarentena, você é bolsonarista. Se você acha que tem que ficar em quarentena, você é de esquerda. E a polarização, ela tem um problema, que a gente vem vendo já há muito tempo, né? Que é o empobrecimento do pensamento, uma certa tendência a empobrecimento do significado das palavras, e isso faz com que as pessoas comuns no seu dia a dia fiquem perdidas. Eu diria que, assim, independente dessa coisa, tipo Bolsonaro versus Mandetta, de repente o ministro da Saúde, escolhido pelo próprio Bolsonaro, virou um herói do centro da esquerda, o próprio Dória virou um cavaleiro da esquerda e do centro,
para essa polarização, mas o importante é, de fato, aparentemente, o distanciamento social tem demonstrado ser importante neste momento para a diminuição do contágio, que é uma questão fundamental. Por outro lado, Rafael, para além daquilo que as pessoas podem esperar, uma contaminação da maioria da população, alguns falam em 70%, outros 60%, outros 80%, vai acontecer e é necessário que aconteça porque é isso que contém a epidemia. Então, ao mesmo tempo que a quarentena agora é fundamental, ao mesmo tempo é importante entender que em algum momento a população vai entrando em contato com o vírus, porque isso é que vai produzir imunidade. A função da quarentena é adiar que isso chegue aos grupos de risco e adiar que isso estrangule os serviços de saúde e mate muitos médicos, enfermeiros e tudo mais. Voltamos a conversar sobre isso ainda, hein? Um bom dia, Luiz Felipe Pondé. Bom dia, obrigado, até sexta.